A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no nosso projeto Leitura Bíblica Diária. Nós estamos estudando os livros poéticos. Estamos no primeiro, é o livro de Jó. E a igreja sede está responsável por esse estudo. Serão 42 capítulos e nós iremos crescer muito, porque vários irmãos da igreja sede já estão estudando, orando, buscando a Deus, gravando os áudios e vamos colocar aqui para que os irmãos possam ser abençoados em o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Luide Ramos pela confiança, e nós estamos desde segunda-feira falando sobre esse grande homem, um homem íntegro, um homem justo, um homem reto e um homem que se desviava do mal. A Bíblia diz aqui no versículo 5, Jó capítulo 1, versículo 5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem de oração. Ele santificava a Deus pela vida dos filhos. Ele oferecia holocausto naquele modelo mesmo de matar o animal sem defeito, levar para o altar, sacrificar. Ele fazia isso. A Bíblia diz que ele fazia isso continuamente. Ele tinha esse costume de santificar os seus filhos a Deus. Ele tinha 10 filhos, ele tinha 3 filhas e ele tinha 7 filhos. E ele orava, ele clamava a Deus, ele buscava o Senhor. Pelo que se entende aqui do texto, já eram adultos esses filhos, já eram adultos. Eles faziam banquetes, no versículo 4 fala, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, nós temos aqui, pelo que entendemos, 10 filhos, 10 adultos, e ele orava ainda por esses filhos, ele clamava a Deus ainda por esses filhos, ele tinha um compromisso diante de Deus com esses filhos. Porque, como nós falamos nos 2 áudios anteriores, ele era um homem reto, era um homem íntegro. Ele era um homem temente a Deus e ele sabia que a responsabilidade da vida espiritual era dele. Porque, materialmente falando, eram filhos ricos. Jó era rico. Então, se Jó era rico, os filhos também estavam na fartura, viviam em riqueza. Tanto é que eles faziam banquetes, muita comida, gastava demais, muita festança, porque eles estavam em uma vida abastarda. Então, materialmente falando, eles eram muito bem resolvidos. Mas Jó sabia que tinha que pagar um preço pela vida deles em oração, porque são filhos dele. E ele sabia que era uma responsabilidade que Deus havia entregado a ele. E nós que somos pais, nós temos que ter essa mesma preocupação. Nós temos que levar os nossos filhos à presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus pelos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que ele fazia isso. Jó, ele tinha preocupação, um zelo espiritual pela vida dos filhos. E nós já sabemos disso, irmão. Nós já temos vários estudos na igreja. Tivemos um estudo agora recente para termos cultos domésticos, cultos nos lares. Se você entrar no nosso canal do YouTube, EPBC Brasil, você vai lá em cultos domésticos, na playlist, você vai ter lá vários estudos. Nós já sabemos disso. Nós temos esse conhecimento. Nós glorificamos a Deus pela nossa igreja porque tem trazido estudos valiosíssimos para a nossa vida. Os pais não ficam perdidos na nossa igreja. Os pais conseguem ter uma direção para poder cuidar dos filhos. Mas nós temos que entender que a obrigação não é da igreja.
Não é a igreja que vai ter que educar os meus filhos, não é a pastora Adriana, no meu caso, né? Porque no meu caso eu ainda tenho criança. Eu tenho uma criança, a Eloá, não é a pastora Adriana que vai cuidar da vida espiritual da minha filha Eloá. Não é a pastora Selma que vai cuidar da vida espiritual do meu filho André, que é um adolescente. Não. Não é o pastor Gedeon Júnior, nem a pastora Oloide. Essa responsabilidade cabe a mim. Eu sou o pai do André, eu sou o pai da Eloá, a minha esposa, e nós temos que ter esse cuidado de levá-los à presença de Deus. Agora, é claro, a igreja nos ajuda bastante. A igreja nos dá um suporte muito bom em relação à criação dos filhos. Mas a responsabilidade é nossa. E nesse estudo, irmãos, eu queria passar aqui 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devota a Cristo. A uma vida devota a Cristo. E se você quiser anotar os textos, fique à vontade. Eu vou falar aqui uma lista de 15 passos para que nós, pais, possamos fazer em relação aos nossos filhos. Primeiro, dedique seus filhos a Deus no começo da vida deles. Então, é desde o início. Nasceu, já começa a levá-los à presença de Deus. Jó devia ter feito isso já no início da vida de cada um deles. Na vida de cada um deles, Jó já mostrava, ó, existe um Deus verdadeiro, um Deus tremendo, não tem ídolos, não tem outros deuses além do Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Nosso Deus é o único verdadeiro. Ele já deveria inculcar na cabeça de cada um a palavra de Deus. Os muçulmanos, eles têm uma tradição que quando as crianças nascem, eles ficam falando, repetindo no ouvido: Alá é o nosso Deus e Maomé é o nosso profeta. Alá é o nosso Deus e Maomé é o nosso profeta. E fica proferindo isso no ouvido da criança. E a criança vai crescendo, entendendo que Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta. E vai inculcando o muçulmanismo, o islamismo na cabeça de cada criança. Nós, como pais, temos que fazer isso. Eu conheço famílias que levam as crianças para a Igreja Católica, e já coloca o terço e já faz ali o sinal da cruz, está inculcando ali as crianças a servir Maria, a adorar ídolos e aquela coisa toda. Nós, como cristãos, qual é a nossa função? Bíblia Sagrada. Mostrar que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, que Deus é digno de toda honra, de toda glória. Nós temos que mostrar o cristianismo. Temos que mostrar Deus e que Deus é poderoso e que Ele é maravilhoso e que não há idolatria, que o único Deus é o nosso Deus, que não há mediador entre Deus e os homens. O nosso Deus, Ele é tremendo, é maravilhoso e nós podemos fazer isso, é obrigação nossa. Então dedique os seus filhos a Deus no começo da vida deles. Você pode anotar se você quiser, 1 Samuel 1:28, Lucas 2:22. Nós temos que ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor e a desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Incutam neles a consciência da atitude de Deus para com o pecado do seu julgamento contra eles. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Terceiro, nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. Então, o meu filho tem que me obedecer, a minha filha tem que me obedecer. E aí você vai ensinar os seus filhos a te obedecer. Porque aí, quando chegar lá na Adriana, ela vai saber o que é a obediência. Chegar lá na pastora Selma, ele vai saber o que é a obediência. E aí nós vamos ensinar dentro de casa, que os nossos filhos têm que obedecer aos pais. Aí tem uns textos bíblicos aqui. Deuteronômio 8:5, Provérbios 3:11, 12, 13:24, 23:13, 14, 29:15, Hebreus 12:7. Tranquilo? 4. Protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente
mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Então nós temos que estar em cima, temos que proteger os nossos filhos, porque o diabo vai querer cercar, Satanás vai querer cercar os nossos filhos e nós vamos estar olhando, protegendo, guiando, ensinando, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Textos: Provérbios 13, 20, 28, 7, Provérbios 2, versículo 15 ao 17. Quinto, façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, que pensam e que dizem. Então, nós temos que falar, meu amigo, eu não estou lá, mas Deus está. Deus está vendo, Deus sabe de tudo. É na escola, eu não estou lá, mas Deus está. E Deus está vendo. Deus está. Então nós estamos fazendo o quê? Mostrando para os nossos filhos que ele tem que ser como Jó, temente a Deus. Temos que mostrar que ele tem que ter temor a Deus. E aí, Deus vai estar abençoando em o nome de Jesus. Sexto, e aí o texto do quinto, né? Salmos 139, 1 e 2. Sexto, levem seus filhos bem cedo na vida à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Mateus 19, 14. Nós temos que também que fazer com que os nossos filhos fiquem habituados numa igreja. Habituados numa igreja. Uma igreja que prega a palavra, que ensina a voz de Deus, onde se fala a palavra de Deus, se mantém os padrões de retidão. Espírito Santo se manifesta através da igreja. Temos que ensinar os nossos filhos a observar o princípio: o companheiro sou de todos os que te temem. Está lá em Salmo 119, Atos 12, 5. E aí nós temos que fazer o quê? Com que os nossos filhos possam amar a igreja, gostar da igreja. E temos que habituar ele naquele ambiente ali mesmo. Ficar naquele ambiente ali da igreja. Uma igreja séria, uma igreja certa, uma igreja que prega a palavra. Então nós estamos na igreja Brasil para Cristo. Então é nessa igreja que nós vamos levar os nossos filhos. Outro ponto: motive seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensinar aos nossos filhos o seguinte: que os nossos filhos são forasteiros e peregrinos deste mundo, e que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Aí nós temos todos os textos aqui: 2 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 7,1, Tiago 4,4, Hebreus 11,13 ao 16 e Filipenses 3,20, Colossenses 3,1 ao 3. Outro ponto: temos que instruir os nossos filhos sobre a importância do batismo do Espírito Santo. Atos 1, 4, 5, capítulo 2, versículo 4 e versículo 39. Temos que ensinar aos nossos filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para as suas vidas. Temos que instruir os nossos filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conversação e no culto doméstico. Aí temos aqui os textos: 1 Timóteo 4,6, 2 Timóteo 3,15. Nós temos que falar para os nossos filhos que, mediante o exemplo e conselhos, nós temos que encorajar os nossos filhos a uma vida de oração, para que eles possam orar, ter intimidade com Deus e falar com Deus todas as coisas. Temos que prevenir os nossos filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Outro ponto: temos que levar os nossos filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Efésios 6,18, Tiago 5, 16, 18, Jó 17, 1. E outro ponto: tenham tanto amor e desvelo pelos filhos que estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. Eu tirei isso, irmãos, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, o que acontece? Jó tinha compromisso com seus filhos.
e nós temos que também ter compromisso com os nossos filhos. Uma observação: os filhos de Jó parece que não partilhavam muito da religião do pai, pois em seus banquetes de rotina cometiam demasias, que Jó se apressava a corrigir por meio de oferendas sacrificiais, pois esta era a preocupação deste grande homem, cuidar da vida dos seus filhos. Então, meus queridos, é uma obrigação nossa. Nós temos que cuidar da vida de nossos filhos. Deus nos entregou essas preciosidades, esse presente tão maravilhoso, tão grandioso, que são os nossos filhos. E que Deus possa, então, abençoar a sua família, que você possa saber cuidar dos seus filhos e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E você pode falar assim: pastor Heber, os meus filhos não estão na presença de Deus. Continue orando, continue buscando a Deus, continue intercedendo, não desista. Estão na presença de Deus em oração, porque você está orando e logo, logo Deus estará fazendo a grande obra. Amém? Então que Deus abençoe. Terminamos aqui mais uma parte dessa história de Jó. E a partir de amanhã já vamos entrar na prova. Já vamos entrar no diálogo onde Satanás chega diante de Deus e Deus então tem um diálogo com o diabo e nós vamos saber o que aconteceu. Você já sabe, mas cada vez que nós abrimos a palavra, Deus vai nos falando coisas novas. E se você ainda não sabe, então não perca o estudo de amanhã. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.